Olá e bem-vindos a mais um vídeo e este vai ser um vídeo de perguntas e respostas. Eu deixei uma caixinha no Instagram para vocês me fazerem perguntas por lá, curiosidades, coisas que queriam saber acerca de mim. E eu agradeço muito a quem se deu ao trabalho também de perguntar e tenho desde já que pedir desculpa, só que há uma ferramenta no Instagram que não está a funcionar no meu telemóvel. Ontem houve uma atualização e eu fiquei sem acesso às perguntas. Isto já me tinha acontecido na quinta-feira, mas eu consegui resolver, só que desta vez não estou a conseguir resolver. Então, as perguntas que eu vou responder são aquelas que me ficaram aqui na cabeça. Desde já peço desculpa, mas realmente há coisas que nós não conseguimos controlar. E vou começar já pelas perguntas da Armanda e da Vera, e eu decorei esta delas porque curiosamente foram as duas iguais, que qual é que é a minha comida preferida. E durante muitos anos a minha comida preferida foi cozido à portuguesa, amava, eu ainda hoje gosto, só que essa se calhar já não é a minha comida preferida, porque eu não tenho nenhuma. Eu sou aquela pessoa que sou touro, sou boa boca, gosto de tudo e de mais alguma coisa, e então tenho dificuldade em escolher só um prato. Eu estava a pensar mesmo se eu fosse daquelas pessoas que estão no corredor da morte e tivesse que escolher qual é que seria a minha última refeição, eu provavelmente escolhia aquilo que como sempre, todos os dias, sem nunca me fartar, que são papas de aveia. E vocês até podem pensar que papas de aveia não é assim bem um prato, mas para mim, se é aquilo que eu como todos os dias e que não me canso, é porque seguramente é uma das minhas coisas favoritas de sempre. Mas também há assim outros pratos que eu gosto bastante, uma caldeirada, ervilhas com ovos estofados, o cozido à portuguesa, e no cozido à portuguesa aquilo que eu gosto mais são as couves assim com aquele saborzinho. Mas gosto de bacalhau de todas as maneiras e feitios, gosto de sopa da pedra, gosto de sopa de feijão seco, basicamente gosto de tudo que seja saboroso, eu gosto. E vou responder agora à pergunta da Kátia, que era mais ou menos: viverias num sítio que não fosse aí? Se sim, qual? E a minha resposta é não, eu não sairia daqui. Se fosse rica e tal, até poderia ter casas espalhadas por aí, no Alentejo, no Algarve, para Norte, no Douro, tudo isso. Mas como residência base seria sempre aqui. Eu vivo numa freguesia do concelho de Alcobaça e estamos estrategicamente localizados, porque para ali, que é nascente, temos a Serra dos Candeeiros, que é a paisagem perfeita para eu acordar e ver aquilo. A 20, 25 minutos temos praias, temos a Foz do Aralho, a Nazaré, São Martinho do Porto, depois se quisermos chegar a Peniche já fica assim um bocadinho mais distante, mas é sempre a uns 40, 45 minutos, mas para chegar a Lisboa são 55 minutos, para chegar a Leiria são 30 minutos, os acessos são bons, então localização geográfica esta é a perfeita. E além disso eu vivi aqui assim a minha vida toda, para o bom e para o mau estão aqui as pessoas que me acompanham desde sempre e então é um sítio onde eu me sinto mesmo bem. E outra pergunta também que me fizeram algumas pessoas, acho, que foi sobre sonhos concretizados, sonhos ainda por concretizar, e isto pode desapontar a alguém, mas eu não tenho grandes sonhos para a vida. O meu maior sonho é ser feliz todos os dias um bocadinho e ver o Diego crescer com muita saúde e também com muita felicidade. Eu gosto de ter mini metas porque depois, a longo prazo e olhando para trás, nós conseguimos ver o quanto já realizarmos. A nível material, nós já temos casa, temos carros, temos algum conforto, portanto não há nada que eu possa pedir muito. Mas, relativamente a sonhos de consumo, que também me perguntaram isto, eu tenho alguns sonhos de consumo. A nível aqui da casa, é conseguirmos guardar algum dinheiro para, futuramente, num futuro que não se sabe quantos anos é que serão, fazer aqui obras. A nossa casa vai fazer 12 anos este ano, então há algumas coisas que já estão desatualizadas, outras que eu queria mudar, porque fazer uma casa é uma coisa assim bastante complicada, especialmente para quem nunca saiu de casa dos pais, nunca teve uma casa própria e saber o que é preciso, o que é fundamental. Então, diz muito frequentemente, nós só estamos preparados para construir uma casa depois de a construirmos, e é totalmente verdade. Mas voltando aos sonhos de consumo, então, eventualmente fazer obras na casa, e depois sonhos de consumo que eu gostava muito de realizar era fazer terapia,
e fazer terapia de um modo mais ou menos, sei lá, numa base semanal, alguma coisa que me ajudasse a sintetizar os meus pensamentos, a relativizar as coisas, acho que seria importante. E isto já é uma coisa que eu digo sempre, gostava muito de fazer mesmo terapia. Também me perguntaram sobre viagens de sonho e eu falei nisto no outro vídeo que fiz de perguntas e respostas. Se quiserem assim uma coisa mais completa podem ir lá ver, mas o meu sonho de viagem já foi concretizado, que foi a Nova Iorque, foi em 2002, eu tinha 22 anos, fui sozinha, portanto foi também a maior desilusão em termos de viagens se calhar da minha vida. E depois outras viagens que eu gostaria de fazer, não é que eu tenha um sítio que diga antes de morrer eu quero mesmo ir lá, não, mas há sítios que eu gostava de conhecer, como a Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Croácia, eu acho que era por aí. Perguntaram também como é que tinha corrido a minha semana de teletrabalho, felizmente correu bem, eu acho que às vezes é necessário começar a ganhar ritmo, porque se no escritório temos um ritmo, aqui em casa temos um ritmo diferente e temos que nos adaptar. Portanto, assim, ao segundo, terceiro dia já estava ok e agora é para continuar até às férias. Qual é a minha formação? Também respondi de uma forma muito mais completa no vídeo anterior, mas vou deixar aqui só uma resposta muito curta. Eu tenho o 12º ano na área de Humanidades, tenho alguma frequência universitária em estudos europeus e fui fazendo sempre cursos mais no âmbito profissional e coisas práticas. Uma coisa bastante aleatória foi quantas vezes é que eu lavo o cabelo por semana. Penso que era assim, mas eu lavo ou de 2 em 2 dias, ou um dia entre outro, depende mesmo de como eu me sinto. Apesar de eu fazer exercício físico todos os dias, eu acho que o meu cabelo até recupera bem, não fica oleoso e então não vejo necessidade de estar a lavar todos os dias. E fizeram-me também algumas perguntas relativamente aqui assim ao YouTube, que era rendimento do YouTube em termos monetários, emotivos. Eu sei que havia outra coisa qualquer que eu não me lembro, mas então, rendimentos monetários do YouTube. Se eu juntar todo o investimento que eu já fiz em equipamento, máquinas, o pagamento do programa de edição, o pagamento da música, então aquilo que eu já ganhei com os anúncios que passam no YouTube, que é isso que ele nos retorna, ainda está em déficit, não ganhei nada. E como vocês sabem, o YouTube é o meu hobby, não é o meu trabalho formal, para isso eu trabalho mesmo 40 horas por semana e sou remunerada por isso, portanto não é uma questão monetária. Em termos emotivos, acreditem que me dá muita satisfação poder saber que de algum modo às vezes consigo ajudar alguém, que consigo fazer companhia, que as pessoas ficam um bocadinho mais para cima, que passe também uma noção de positividade. Eu não estou sempre feliz e alegre, mas de um modo geral sou uma pessoa feliz e sei que transmito isso também. Perguntaram-me também se eu faria parcerias e publicidade no YouTube e a resposta é sim, desde que isso faça sentido. De um modo muito prático eu posso dizer que vocês sabem, por exemplo, que eu sou grande consumidora e cliente do Pingo Doce e do Lidl e acabo por fazer muita publicidade gratuita. Eu já recebi muitas mensagens a dizer: olha, compra isto porque tu indicaste, experimenta isto porque apareceu no teu vídeo e ok. E se eles eventualmente me convidassem para uma parceria, que não vai acontecer porque não é, eu sou uma micro-influenciadora, mas se eles me convidassem era uma coisa que faria sentido porque eu realmente já sou cliente deles e gosto. Por outro lado, imaginem que o Continente me convidava para isso. Eu não sou cliente fiel do Continente, eu vou lá muito esporadicamente, não me entendo muito com o sistema deles, algumas coisas aproveitamos boas promoções, só que assim, a nível geral, não tenho afinidade com esse supermercado. Então, da minha parte, isso seria assim um bocadinho idiota, porque não é essa a mensagem que eu quero passar, não é essa a minha realidade. E assim lá se vai a hipótese de fazer parceria com um grande supermercado. Então a resposta muito rápida é sim, faria parcerias e publicidade se isso fizesse sentido para mim e para aqui para o canal.
Outra pergunta bem aleatória que me fizeram foi sobre carros. Nós temos 2 carros cá em casa e são os dois a GPL, e para este sistema de GPL tem que pegar a gasolina. Então eu meto cerca de 10, 15 euros de gasolina por mês e o depósito do GPL eu consigo encher por ronda aos 25 euros agora, que está um bocadinho mais caro, está a 72 cêntimos, salvo erro, por litro aqui. Portanto, o GPL é uma coisa que é bastante económica. Eu acho que nesta pergunta também me perguntaram qual era a marca dos nossos carros, e é um Ford e um Chevrolet, Chevy. Portanto, são 2 americanos. E fizeram-me também perguntas sobre exercício físico, disciplina, acordar cedo e vir para a elíptica, motivação, e perguntaram-me se eu sempre fui assim disciplinada. Eu acho que esta pergunta já tinham feito anteriormente e está no último vídeo, mas não, eu acho que sempre tive uma propensão para ser organizada, só que o meu problema era que não conseguia cumprir os objetivos. O primeiro dia, se não corria bem, aquilo ia logo para o ar, e é muito mais importante nós fazermos uma coisa mal feita, mas começarmos a fazer e ganharmos aquele ritmo, ganharmos aquele hábito, do que não fazer ou fazer apenas uma vez e, como não está perfeito, deixamos logo de lado. Então o que eu acho que eu aprendi que foi essencial para mim foi a não ser tão perfeccionista, não deixar que isso minasse mesmo os meus mini projetos. E exercício físico, por norma, é a primeira coisa que eu faço de manhã, especialmente nos dias úteis. Assim, ao fim de semana, eu sou capaz de deixar um bocadinho para mais tarde, e nos dias úteis, no meu trabalho formal, eu tenho o meu horário definido de trabalho, então tenho que encaixar as outras atividades ou de manhã ou à tarde. Só que eu sei, se guardar o exercício para a tarde, o mais certo é aquilo não acontecer. Então, fazendo exercício físico e sendo logo a primeira coisa de manhã, eu consigo cumprir aquilo, fica uma tarefa despachada, eu sinto muito melhor. O exercício físico faz muito bem, especialmente à cabeça, não só a parte do corpo, em que obviamente libertamos algumas toxinas que se calhar não são necessárias, mas à parte da cabeça faz-me extremamente bem. E se quiserem saber mais sobre a questão dos hábitos, eu tenho um vídeo que falo mais sobre aqueles hábitos que me fazem sentir bem, fazem melhor, e eu vou deixar linkado aqui algures. E também me fizeram algumas perguntas sobre mim, sobre o Pedro, sobre filhos, e a Jessica perguntou-me como é que nós nos conhecemos. Estávamos nos anos 2000, milénio, e então eu andava atrás de um amigo dele, e o primeiro contacto que nós tivemos, eu acho que foi ali no Carnaval, março de 2000, eu acabei por os levar para a discoteca Green Hill, para quem conhece assim dos primórdios, que agora já não existe nada, está assim mesmo uma tristeza, mas levei-os para a Green Hill no Carnaval, e foi se calhar assim mais o nosso primeiro contacto. Depois começámos a falar assim mais, porque o amigo dele não passava cartão nenhum, não é? E então começámos a... estávamos lá e íamos conversando, e em junho acabámos por sair a primeira vez e pronto, e passados 21 anos cá estamos. Também me perguntaram sobre segredos, qualquer coisa assim, para uma relação duradoura. Então, segredos é muita paciência, e muita paciência de ambas as partes, porque às vezes as pessoas mudam e mudam para caminhos diferentes, as pessoas acabam por crescer, não é? Eu já estou com o Pedro desde que eu tinha 20 anos, agora com 41 anos é natural que eu seja uma pessoa diferente, mas é isto de nós nos irmos adaptando uns aos outros que eu acho que pode ser um segredo. Como eu era fofinho. É isso, em 2014, quando tu nasceste. Pois, é, filho. eu tenho aqui muitas, mas Pois é, está a bem. Uniplus combina com a Disney. Está bem, olha, encosta aí a porta. Eu acho que o pai estava a chegar. Assim eu via quando fui ao escritório. Ok. E o Diego veio agora aqui visitar-me, e ele é, sem dúvida, a melhor coisa da minha vida. E perguntaram-me também, dentro das perguntas do se queremos ter mais filhos ou não, eu gostei muito de uma que dizia qual é que é a probabilidade de terem mais filhos. E eu achei que foi uma forma muito interessante de colocar a pergunta, portanto foi a minha favorita. A probabilidade de termos mais filhos é baixa. Eu também já expliquei isto no outro vídeo, assim mais ao pormenor, ao detalhe, mas a verdade é que eu estou muito satisfeita com aquilo que temos e com a relação com o Diego, e não é uma coisa que eu sinta falta
que sinta falta de cá de alguma coisa. E acreditem que antes de eu engravidar do Diego, eu sentia que me faltava alguma coisa para preencher melhor o meu coração e realmente foi o Diego. Mas agora ter mais filhos, isso não está em cima da mesa. E uma das perguntas também que me fizeram foi se o Diego não me pedia para ter mais irmãos. Não, nunca me pediu, antes pelo contrário, uma vez respondeu-me: mãe, porquê é que haverias de fazer isso? E então não é uma coisa que ele me diga, que ele me peça, mas isso também não iria influenciar a nossa decisão. Porque o nome de Diego, eu trabalhava com um Diego, que era espanhol, e gostei do nome, mas por acaso não fui eu que propus o nome. Nós estávamos na sala a trocar mensagens um com o outro, um estava num sofá, outro estava no outro sofá, e estávamos a trocar mensagens. Naquela época foi pelo Messenger, e a propor alguns nomes. Eu gostava que ele fosse António, porque o Pedro é Pedro António e o meu sogro era António. Então era um nome que realmente eu gostava, porque também o meu padrinho também se chama António e é uma pessoa muito querida. Só que o Pedro não estava para aí virado. Então começámos assim, eu propunha coisas e ele torcia o nariz. E então propôs Diego e eu disse sim, ok, e ficou Diego. Durante a nossa gravidez não dissemos a ninguém como é que ele se ia chamar e foi uma decisão super acertada que tivemos, porque não havia aquela pressão de que nome tão feio, que nome esquisito, um nome espanhol. Pronto, não houve nada disso. Depois, quando ele veio ao mundo em abril de 2014, foi mesmo: este é o Diego. E também me perguntaram se eu e o Pedro somos casados. Eu e o Pedro não somos casados, então começámos a namorar em 2000. Em 2007 começámos a pensar em fazer a casa, depois os projetos, estas coisas que demoram muito tempo. Em 2009 viemos aqui para casa, em 2014 tivemos o Diego e em 2021 cá estamos nós. Eu respondi a todas as perguntas que eu tinha aqui na cabeça. Eu ainda fui fazendo assim alguns apontamentos para ver se as ideias não me sumiam e, como já disse, peço muita desculpa àqueles que eu não respondi porque não me lembro da pergunta. E o outro vídeo anterior que eu fiz de perguntas e respostas tem também bastante informação, por isso, se quiserem, passem por lá para ver. Obrigada por terem assistido a mais um vídeo. Se gostaram, peço que deixem o vosso like, considerem subscrever o canal e vemo-nos na próxima. Tchau!